está começando mais um Nossa Gente, que delícia! E hoje está muito especial. Eu estou no Parque das Águas e vou fazer uma caminhada com o psiquiatra Laor Santos e muito mais. Então vem comigo que o papo é bom hoje, é sobre depressão, ansiedade e Setembro Amarelo. Vem comigo! Gente, que delícia! Ele já está aqui. Que maravilha. Obrigada, doutor. Olá, Michele. Tudo bom? Tudo ótimo. Delícia, né? Estamos aqui no parque, vamos fazer uma caminhada. Primeiro para fazer algo diferente, né? Mostrar que a gente pode sair do consultório também com essa ideia de fazer exercício físico, que contribui e muito para a saúde mental, não é verdade? Eu achei ótima a ideia. Espero que eu possa contribuir aí com as informações e a gente tenha uma caminhada bem proveitosa. Ai, adoro. Vamos embora. Primeiro, antes de mais nada, eu quero saber o seguinte. Como que foi escolher psiquiatria, Laor? Como é que você chegou nessa conclusão? Falou, não, eu vou... Olá, tudo jóia? Eu vou cuidar da saúde mental. Obrigada. Amém, amém. Como é que você chegou na conclusão de cuidar da sanidade mental das pessoas? Quando eu terminei minha formação em medicina, aqui em Cuiabá mesmo, depois, antes de entrar na residência, eu fiquei um tempo trabalhando num PSF, num Programa de Saúde da Família, e lá eu tive contato com várias pessoas com depressão e dentro do conhecimento pequeno que eu tinha na época, eu me interessei bastante por essa área. E comecei a estudar mais a respeito e até então, quando eu tinha terminado a faculdade, eu não tinha ainda certeza do que eu queria de residência. Então comecei a estudar um pouco mais e tal, e aí quando fui prestar as provas, prestei para psiquiatria e aí acabei me identificando bastante com a especialidade. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Exato. Você se apaixonou por essa necessidade das pessoas hoje de se encontrarem e solucionarem um problema que cada vez está mais presente na nossa realidade, né? As pessoas têm que parar de pensar que a depressão mora apenas a quilômetros de distância da gente. Ela mora ao lado, às vezes dentro da nossa casa, não é verdade? Hoje, cerca de 10% da população mundial, é muita gente, passa por algum transtorno mental, não só depressão, aí nós estamos falando do espectro todo de possibilidade de transtornos, mas é muita gente. E um dos principais problemas é a depressão, que acho que hoje é o nosso enfoque um pouco maior aqui nessa conversa. Né? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, aproveitando o ensejo, sabendo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre números e estatística e aprofundar mais ainda nesse mês que é tão importante na Laor, na prevenção ao suicídio. E uma das causas do suicídio, né, na maioria dos casos, é a depressão, né? Na verdade, a maior parte das pessoas que fazem uma tentativa de suicídio ou que tem êxito com isso, estão passando por um episódio depressivo, tá? E de 96% a 98% das pessoas que fazem uma tentativa estão passando por algum transtorno mental. Então, o mais frequente, depressão, mas também a dependência química, alcoolismo particularmente, tá? Também os transtornos de personalidade, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, outras doenças mentais têm relação com o suicídio, mas com certeza a depressão, tanto que na depressão um dos critérios, dos 9 critérios diagnósticos da depressão é o pensamento de morte ou a tentativa de suicídio, sabe? Achar que o melhor é o fim, né? É isso. É muito complicado. Essa é uma das características. Eu gostaria que você dissesse para nós o que a gente tem que prestar atenção, Laor? Porque assim, como a gente vê que é uma coisa crescente e cada vez está mais próximo da gente e que a gente precisa mudar essa realidade, como que a gente identifica? Quais são os alertas que a gente tem que ter ligados para quando a gente vê que uma pessoa não está legal ou com a gente mesmo? Como é que a gente percebe isso? Perfeito. A depressão é um estado de humor que ele é diferente do habitual da pessoa. Ela envolve quase sempre a presença de tristeza, mas não é essa tristeza normal de ter sofrido uma decepção ou ter passado por alguma coisa negativa. É uma tristeza mais intensa, mais interna, uma tristeza maior que se mantém a maioria do dia, quase todos os dias,
por um período de pelo menos 2 semanas. Esse critério é para que a pessoa que ficou triste um dia, senão a gente começa a classificar todo mundo com depressão. Então tem que ser algo mais contínuo. Tá? Mais severo e contínuo, mais severo. Né? E aí associado a alguns outros sintomas, como a perda de interesse ou prazer em atividades que eram até então prazerosas, a vida fica meio sem graça, não é? Às vezes a pessoa comenta no consultório que é como se a vida tivesse ficado preto e branco, que perdeu o colorido, perdeu a graça das coisas, né? E aí outros sintomas como alterações do sono, principalmente na forma de insônia, alteração do apetite, tanto para mais ou para menos, há uma desregulação do organismo da pessoa, uma sensação de falta de energia, de cansaço constante, uma autoestima está bem baixa, lá no né? chão, né? Uma sensação de que não vai dar conta das coisas, o tempo que a pessoa demora para fazer as coisas, ele fica mais longo, a pessoa está mais lentificada. Aquela sensação de ficar arrastado, né? Isso, e uma tendência ao pessimismo, né? A pessoa fica mais negativa. Então, doutor, quando a gente enxerga só o lado vazio do copo, preocupa, né? Exato. E isso é uma das características da depressão, de ver muito a parte negativa, ou dar uma dimensão maior do que deveria por os problemas, e inclusive às vezes não ver saída em problemas que nem são tão sérios. Um dos critérios da depressão que mais associa o quadro ao pensamento de morte ou suicida é uma coisa que a gente chama de desesperança, quando a pessoa começa a não ver mais saída, ela perde a esperança de que ela possa melhorar, de que ela possa resolver aquele conflito, aquele problema, tá? Ela dá uma murchada natural. Uma murchada, isso. E aí é importante procurar ajuda sempre, né? Exato. Mas como abordar? Como que a gente aborda quando a gente percebe que a pessoa está um pouco depressiva, está diferente, está esquisita, e a gente tem que, de uma forma amorosa, ajudar essa pessoa? Exato. Demonstrar interesse, perguntar como a pessoa está, perguntar de hoje, como está se sentindo hoje, perguntar se tem alguma coisa que não está bem, abordar o assunto, eu acho que é muito importante, né? Às vezes você vê que a outra pessoa está mal, mas pelo receio do que ela vai responder, a pessoa, o familiar ou o cônjuge, evita de perguntar porque não sabe talvez como vai lidar com aquilo. E, na verdade, dar a oportunidade da pessoa falar, permitir que ela se exponha, dar uma atenção genuína para ela, isso é muito importante. A gente vive num mundo hoje... E a gente parou, venha. Onde tudo é muito acelerado, tudo muito imediato, onde as pessoas vão no restaurante, cada um fica no seu celular, onde essa conexão real, esse tempo genuíno um para o outro, ele está reduzido. Apesar de ser um momento onde a comunicação evoluiu muito, né? Hoje você quer falar com alguém, você liga no celular da pessoa, a pessoa não atendeu, você manda um WhatsApp, não tem como você não ficar a pessoa conectado. Não respondeu, você já fica com raiva dela porque ela não te respondeu, então é tudo muito acelerado, mas na verdade, apesar disso, o contato das pessoas, a conexão das pessoas, ele está cada vez mais reduzido, e isso faz falta. As famílias estão cada vez menores, o convívio familiar, ele está mais... Ficou comprometido, né? As pessoas têm cada vez menos tempo um para o outro, e isso, claro, tem um impacto nas relações e um impacto na saúde mental. Voltando um pouco ao que você tinha perguntado, então, dá um pouco essa atenção, e se percebe que a pessoa não está bem, oferecer a ela possibilidades de buscar uma ajuda, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou fazer uma avaliação para detectar se há realmente um problema, entender aquilo que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Apesar de ter melhorado bastante, a gente ainda vive uma época que existe um certo estigma contra a doença mental, né? Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda.
Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta pra alguém de confiança, seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Quem é vulnerável a essa situação triste? Certo. Então, quem está mais vulnerável, mais em risco quanto ao suicídio, primeiro as pessoas que estão passando por uma doença mental, pela depressão ou por algum outro transtorno mental. Mas um dos fatores que maior preditor de uma tentativa de suicídio é a pessoa que já tentou previamente, né? A pessoa que já fez algo nesse sentido. Também características como um baixo suporte familiar, a família tem um papel bem importante, muito importante, como né? proteção para isso. Acolhimento, né, doutor? Isso. A religiosidade tem um papel protetor também quanto ao suicídio. Filhos também representam um papel protetor, e quando a gente não tem essas características, são pessoas que estão um pouco mais vulneráveis a isso, né? Mas na verdade é algo que hoje a gente não é à toa que existe, foi criado alguns anos atrás o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no dia 10 de setembro. E no Brasil, que foi essa semana, inclusive. Exato. E no Brasil, há 4 anos atrás, numa iniciativa do CVV e da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, foi expandido de um dia só para um mês todo, né? E nós temos hoje o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio, onde a gente tem uma série de atividades, de ações voltadas nessa prevenção, principalmente conscientização de que temos um problema. Eu acho que a gente fala de preconceito porque as pessoas acham que é frescura, acham que é corpo mole, acham que é falta de fé, falta de religiosidade. Quer dizer, na verdade é falta de informação. Exato, né? Porque pode ter a ver com esses fatores, mas não é uma coisa pontual, né? Isso, né? E a gente tem um contexto, né, doutor? Falando um pouco em números, nós temos atualmente aproximadamente 800 mil suicídios por ano no mundo, tá? É 1 a cada 10 mil pessoas, é muita gente, né? O Brasil não é um dos países com as maiores taxas de suicídio, mas a gente tem um dado alarmante aqui, que é o fato de que nos últimos anos essa estatística tem aumentado, né? Então a ideia era que com isso tudo que a gente consiga reverter isso, né? Que a quantidade de tentativas e de êxito com o suicídio ali reduza com o passar do tempo. Agora, doutor, é muito importante, Alaor, as pessoas terem consciência de que uma vez tratado, resolvido o problema, elas voltam, são reinseridas e tudo dá certo. Pois por exemplo, falando da depressão, que é o transtorno mais associado, é um problema de saúde que tem tratamento, e os tratamentos particularmente são muito eficazes, tá? Seja tratamentos medicamentosos, seja psicoterapia, seja uma combinação delas, tem várias formas, tem várias abordagens que podem ser úteis. Aliás, não é incomum no consultório eu receber o paciente, ele tá mal, tá desesperançoso, não tá vendo saída, tá com pensamentos de morte e tal. E aí ele volta no retorno e volta muito melhor. E aí a pessoa fala assim, nossa, não sei por que eu estava pensando daquela maneira, sabe? Não era eu que estava pensando. E é como se fosse mesmo quase uma outra pessoa, a pessoa doente e a pessoa quando ela está bem. Então, nessas horas, a gente mostrar a ela que muito daquilo que ela está pensando é resultado de uma doença, de um período diferente, ruim que ela está, e que isso pode melhorar, que há caminhos para que as coisas se resolvam. Isso é extremamente importante. Doutor, dentro do seu consultório você trata do paciente, da pessoa que chega lá com essas angústias, com esses problemas. Sempre é necessário você ter acoplado a psicoterapia, por exemplo?
Olha, depende um pouco da gravidade do quadro, da demanda, do que é o problema. Se a gente identifica um estressor, alguma situação que precisa ser resolvida. Então, tem algumas situações que a psicoterapia ela é fundamental. Em algumas situações a medicação sozinha pode ser útil. E principalmente nos quadros mais graves, se for possível combinar os dois tratamentos, aí é o ideal. Então tem que individualizar de acordo com a demanda de cada um o que está acontecendo. Mas são dois caminhos duas possibilidades de tratamento principais que são bastante eficazes e que podem ser combinados, tá? Eu tô adorando a nossa caminhada, principalmente porque ela é esclarecedora, ela desmistifica e ela leva informação para as pessoas que estão do outro lado da telinha, que às vezes estão se sentindo um pouco deprimidas e diferentes, e querem sair dessa situação. Primeiro, falar sempre será a melhor opção, não é verdade? Isso. A gente não tem que ter medo de conversar sobre isso, não tem que ter medo de dar espaço para a pessoa falar. Quando a pessoa consegue aliviar um pouco essas angústias, consegue falar a respeito disso, isso tem um efeito terapêutico, de ajudá-la a dar um outro olhar, a pensar de uma maneira diferente e até de você poder sugerir a ela algumas mudanças. Não é à toa que o CVV tem um papel tão importante de dar essa escuta, uma escuta que não é com o objetivo de fazer uma crítica nem nada, de permitir que a pessoa consiga falar. Se abra, desafogue a sua dor. Um amigo meu tava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. Chega mais, Isaura. Ai, que tudo, que delícia. Tudo bem? 13 anos. 13 anos de CVV, é isso? Isso. Salvando vidas, ouvindo com aquele ouvido carinhoso, atencioso. Isso, a gente fala que a gente tenta praticar lá a escuta amorosa e empática, né? A gente faz o exercício onde a gente cria um espaço, a gente chama de um espaço neutro. E a pessoa pode falar sobre tudo que ela sente. E ela pode falar de forma aberta, sem ter medo de ser julgada, recriminada ou de ser direcionada. Porque isso nas relações normais é o que impede, na maioria das vezes, a gente de falar. A gente tem medo de se abrir e a gente vai receber em troca a crítica, o julgamento, e depois aquilo vai ficar te acompanhando. Então ali, claro que se anônimo favorece, né? Mas algumas pessoas nem querem manter o anonimato, elas querem falar quem elas são, mas elas conseguem se sentir mais livres nesse espaço, onde elas podem falar abertamente. Isso esvazia, né? Isso tira aquela tensão. Então é uma coisa bem comum da gente ouvir, assim, nossa, isso que eu tô... Claro que é ao longo da conversa, né? Mas aí em determinado ponto elas falam, nossa, isso que eu tô falando com você eu nunca falei pra ninguém. Então ela cria um espaço em que ela pode falar e se sente de intimidade, livre. De amorosidade, de empatia, né? Acolhimento e amorosidade para nós é o que a gente tenta praticar ao máximo, né? Vamos continuar a andar? Sem crítica, né? Isso, sem crítica, sem julgamento, sem direcionamento. Sem condicionar ninguém a nada, é simplesmente escutar. Falando nisso, vocês em outubro, bom, o Setembro Amarelo está quase acabando, nós estamos fazendo um programa só, né, com relação a essa temática tão importante. Mas o trabalho do CVV é além do Setembro, né, Amarelo. É o ano todo. É o ano todo, o dia inteiro, 24 horas, cada segundo. Isso. E vocês vão ter voluntariado agora em outubro para
Sim. Quem quiser se inscrever Para ser voluntário. para ser voluntário, Isso, como é que vai é o curso funcionar? de formação para voluntários. Começa dia 2 de outubro e é numa quarta-feira, das 19 às 22. A gente faz sempre no primeiro semestre aos domingos de manhã, para quem não pode meio de semana, e no segundo semestre, a quarta-feira à noite. E aí são 8 semanas onde a pessoa vai entrar em contato com como é a filosofia do CVV, onde ela vai ser treinada para essa escuta, e aí ela normalmente descobre que não escuta, que não ouve. A gente ouve sempre tomando o nosso mundo como referência, então é um aprendizado. Você tem que reaprender a escutar, tirando o que é seu e tentando compreender o que é do outro. E aí passa por simulações de atendimento. Ao final do processo, se ela se identificar, se ela entender que quer fazer parte do voluntariado do CVV, ela entra. Começa dia 2 de outubro. Tá certo. Eu gostei muito do material que vocês lançaram em conjunto com a Unicef. Quer dizer, foi algo maravilhoso. Foram vários vídeos explicativos, cartilhas que auxiliam tantas dúvidas que surgem, né? Quando você se depara com depressão dentro de casa, dentro das escolas, dentro do serviço, porque agora está em todos os lugares. Para nós acreditamos que a prevenção do suicídio ela não é feita por um ente só, ela tem que ser uma rede e cada um tem o seu papel na rede. O CVV tem esse papel da escuta amorosa, mas a gente precisa até a sociedade tem que estar engajada nisso, a família, cuidado para com o outro. Quanto mais pessoas tendo, mais você previne qualquer problema, você vai estar mais atento, você vai perceber com maior facilidade qualquer sinal. Então, essas cartilhas foram feitas no sentido de a gente tem tido uma procura muito grande de escolas, de professores, de pais. E os voluntários não dão conta, né, de tanta demanda. E aí foi desenvolvido esse projeto, que tem ajuda de profissionais que nos auxiliaram, o Dr. Neuri Botega, a doutora Karen Scavacini, que é psicóloga, e o Dr. Neuri, psiquiatra, de São Paulo. E eles, junto com a Unicef, desenvolvemos essas cartilhas, que são para pais, para professores, orientando como lidar com a situação, como falar sobre isso. Porque também a gente tem que ter responsabilidade no falar. Você não pode chegar e falar de qualquer forma que de repente ofenda, você vai prejudicar, assuste ou prejudique. Isso. Você vai prejudicar mais quem já está numa situação mais vulnerável. Então essas cartilhas têm esse intuito de preparar pais e professores. São livres, estão à disposição no site Lá no do CVV, né? Isso, Exatamente. cvv.org.br, no /Saiba Mais. Tem todo o material que pode ser baixado. Ele tem alguns vídeos que são de depoimentos de adolescentes para tentar mobilizar os jovens falando assim, olha, você pode buscar ajuda. Pede ajuda se está acontecendo isso com você. E aí tem o material que é mais para estudo, que tem as cartilhas e tem vídeos que explicam como falar nas escolas, como preparar as pessoas para lidar com isso, porque isso está muito crescente. Isso acho que é extremamente importante, Michele, porque, por exemplo, o trabalho do CVV, quando a pessoa liga lá, é a pessoa que já não está bem, mas a gente precisa, e aí essas campanhas têm esse papel, a gente precisa que todo mundo, de certa forma, se mobilize, tenha conhecimento a respeito. Precisa ser algo que a sociedade toda esteja, de certa forma, né? abrace isso, sabe? Da gente perceber essas situações. E aí, quanto mais material informativo, eu acho que isso é bem importante, porque daí pretende atingir não só as pessoas que já estão apresentando alguma coisa nesse sentido, mas todo mundo, a pessoa que tem alguém em casa, que tem conhece alguém que não está bem, ou a pessoa que quer se informar, quer ter um conhecimento maior a respeito disso e pode ajudar em sala de aula, em outros locais aí da vida dela, pessoas que ela perceba que de alguma forma não estejam bem, né? Mas o importante é transpor barreiras, quebrar preconceitos e destruir qualquer tipo de estigma. Exatamente, né? Isso é fundamental. Fundamental na hora da gente tratar qualquer problema, principalmente os de saúde mental, que são tão, enfim, banalizados ao mesmo tempo que estigmatizados. Continuando aqui, Isaura, é o seguinte, vocês têm outras modalidades também de atendimento, que além do telefone, tem chat, conta um pouco para mim. Sim, o CVV ele atende pelo 188, que é nacional e gratuito agora, e a gente tem também o chat, que a pessoa também acessa pelo site do CVV e ela é atendida por chat.
Que legal, quer que dizer, ela é pode mais conversar. instantâneo, mais Isso. rápido. É uma identificação Muito bacana grande isso, dos né? jovens, identificação grande dos jovens com o chat, muita Se procura. sentem mais queridos ainda, porque é o Muita mundo procura. deles, né? A linguagem Isso. deles. Que legal. Isso. E também funciona no CVV, aqui na Comandante Costa, onde a gente tem o posto, a gente tem às quintas-feiras, às 19h30, um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Isso E é legal, porque é aquele mecanismo de espelho, né? Exato, Quer dizer, e funciona super bem, sabe? Eu já tive pacientes que eu encaminhei, que fizeram esse acompanhamento junto com o CVV e foi ótimo, sabe? Eu acho que é bom saber que tem essas outras possibilidades. O próprio chat, às vezes a pessoa fica com receio de ligar, então é uma maneira dela ter um primeiro contato, quebrar o gelo, aquela... né? Isso, exatamente. Isso, E eu acho importante porque os jovens, como a gente conversou anteriormente, são hoje o alvo dessa campanha, né? Principalmente, posso dizer, doutor? Pode, é a faixa etária de maior risco atualmente, né? Hoje, dos 15 aos 29 anos, é a segunda, depois dos acidentes de trânsito, é a maior causa de morte nessa população, né? Então, realmente é uma população que a gente está, a faixa etária que a gente está mais atento e tal, mais preocupado. E onde está mais crescendo a taxa. Exatamente, tá? Então temos que ficar atentos. Quero agradecer muito, tanto ao doutor por ter vindo fazer essa caminhada, quanto a Isaura, que a gente encontrou no meio do caminho, não é? Agradecer esse papo, acho que ele foi esclarecedor, eu acho que pode iluminar a vida de alguém do outro lado, que eu acho que é isso que é o mais importante, a gente salvar vidas. Eu agradeço mesmo, esse foi o nosso agente de hoje, viu, minha gente? Mas no nosso próximo encontro tem muito mais. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, dá seu like e você sabe, né? Me chama que eu vou. Um beijo.